subiu para 61 o número de mortos na tragédia provocada pela chuva em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Vamos começar ao vivo com a Daniela Gemiani. Dani, boa noite. Infelizmente, esse não é o saldo total dessa tragédia aí, né? Não, Eric, não é. Boa noite para você, boa noite a todos. Nós seguimos aqui na Vila Saí, na região mais afetada pelas chuvas do último final de semana. Hoje, ao longo do dia, os homens do Corpo de Bombeiro encontraram mais 4 corpos. São eles de uma menina, de um adolescente, um menino, um adolescente homem, de um homem adulto e de uma mulher. Por enquanto, as três vítimas, a criança, o adolescente e a mulher, já foram reconhecidos. O homem, por enquanto, ainda não foi reconhecido, então a gente aguarda também para saber se é uma das pessoas que estavam na lista dos bombeiros ou se seria uma outra vítima. Por enquanto, a informação oficial que nós temos é que são 5 pessoas desaparecidas. Os bombeiros trabalham com a hipótese de que essas pessoas que foram encontradas hoje façam parte da mesma família e estejam numa mesma casa, que elas façam parte da mesma família dessas 5 pessoas que continuam desaparecidas. Então, o foco dos bombeiros ao longo deste sábado e também madrugada adentro, porque eles continuam trabalhando sem parar, é justamente nessa residência. Isso foi possível graças à ajuda dos moradores aqui da região que auxiliaram os bombeiros justamente no mapeamento da área, mostrando onde possivelmente teria uma casa, onde possivelmente teria um comércio. As buscas não pararam em nenhum momento hoje, garoou no fim da tarde, até ameaçou um temporal, mas esse temporal ainda bem não se consolidou, então as buscas seguiram sem nenhum problema. Apenas ontem à noite, entre 6 e 9 horas da noite, que os bombeiros suspenderam as buscas por conta justamente da chuva. Há uma preocupação muito grande, é claro, porque o solo já está instável por causa da chuva de uma semana atrás, então os trabalhos exigem essa cautela. Eles estão agora, nesses últimos 2 dias, conseguindo utilizar maquinário, porque antes disso, justamente por conta desse solo instável, eles estavam precisando usar apenas as mãos, os cães farejadores, com muito cuidado ao acessar o ambiente onde houve o deslizamento. Hoje eles já conseguem usar esse maquinário para auxiliar, de repente, cortar uma árvore, tirar um objeto mais pesado da frente. As buscas continuam, vocês percebem pelas imagens atrás de mim, do Ricardo Antunes. A gente segue aqui na Vila do Saí e eu vou chamar a atenção de vocês para o trabalho do Edson. Ele é morador aqui da região. Como eu falei, é um trabalho que avança à madrugada, esse trabalho de buscas 24 horas por dia. E olha só o que o Edson montou aqui justamente para os bombeiros, para quem está trabalhando por aqui, para os homens do Exército. O que tem aqui, Edson? Temos aqui um caldo de abóbora, né? Com algumas coisas dentro e muito interessante para ele fortalecer o seu trabalho com... Aqui temos um arroz. E aqui do lado também tivemos um frango. E por que essa ajuda? Porque o que seu coração te disse para fazer isso? Meu coração me disse para fazer isso, para que deixe os bombeiros mais atentos, mais inteligentes, para conseguir todos os entes queridos que ficou debaixo dessa terra aí. E se Deus quiser que vai dar tudo certo. Tá passando os guerreiros aqui do lado. Eis, irmão, vamos em fé, vamos encontrar os últimos. Se Deus quiser. Apesar desse momento tão difícil, obrigada, Edson, apesar desse momento tão difícil, esse clima de colaboração dos moradores com os homens que estão trabalhando 24 horas por dia, como eu falei, segue também agora 10h04 da noite. De fato, não param. Uma informação importante do Corpo de Bombeiros é que se as pessoas ainda têm familiares desaparecidos, que elas comuniquem, porque eles trabalham com esse número de 5 pessoas desaparecidas, justamente de acordo com o que os familiares estão procurando. E se eles chegam a esse número, é o prazo que eles têm para, de repente, encerrar as buscas. Então, se alguém ainda tem familiares desaparecidos,
é de fato o momento de procurar as autoridades e avisar que esse familiar está desaparecido. Há também um alerta importante da Prefeitura de São Sebastião de chuva forte nos próximos dias. Hoje fez muito calor, cerca de 32 graus, e a gente sabe que no verão, calor assim, fim de tarde, vem temporal normalmente. Então fica esse alerta também para que as pessoas, em caso de chuva, saiam de áreas de risco. Quem passou o dia aqui também acompanhando o trabalho dos bombeiros e da comunidade, dos moradores que estão por aqui retirando lama, ajudando como podem, foi a repórter Malu Maza. E ela preparou uma reportagem e a gente mostra para vocês agora. Um sol escaldante, um calor abafado e a sensação térmica de quase 40 graus. No 7º dia de buscas, as ruas da Vila Saí continuavam obstruídas por lama e entulho. E aqui a gente tem as máquinas tentando fazer o trabalho de limpeza. Aquela máquina menor está retirando a lama e o entulho. Os bombeiros ontem estavam trabalhando em 3 frentes, hoje é uma frente de trabalho. São 159 bombeiros se revezando nas buscas. A área de buscas de hoje tem cerca de 30 mil metros quadrados, quase 4 campos de futebol. Essa rua fica a cerca de 50 metros do local onde os bombeiros estão fazendo as buscas pelos desaparecidos neste sábado. Os bombeiros disseram que o nível da rua aqui subiu por causa da lama. E para a gente ter uma ideia do nível normal da rua, olha como que ficou esse carro. Ele está afundado na lama. Veterinários voluntários buscam animais, socorrem e encaminham para os antigos tutores ou para um lar temporário. Mais um gato. Quantos que vocês resgataram hoje? Hoje, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Mais galinha, mais ganso, cachorro. A pequena lanchonete da Andresa hoje é ponto de apoio para quem trabalha nas buscas. A água não estragou muita coisa aqui, mas ela doou toda a mercadoria que tinha para os amigos e vizinhos que ficaram sem nada. Queria ter o poder de ajudar mais, né? Mas não posso. São muitos amigos, né? Que foram embora. Quem viu a chuva de perto tem medo de ficar em casa. Se sente acolhido, né, a casa da gente. Aí a gente ficar com medo de ficar dentro de casa é muito complicado. 2 corpos foram encontrados hoje à tarde. Um deles, de uma menina, foi localizado graças ao sinal de celular captado pelos agentes da Anatel, que também ajudam nas buscas. A gente está fazendo essas tentativas, ele dá uma precisão muito boa, é só não sei a profundidade que vai estar. As equipes começaram o dia procurando 8 corpos, mas admitem que pode haver mais. Essas vítimas que a gente tenta localizar são vítimas que a gente tem identificação, que a gente tem o nome delas e a certeza de que elas estariam aqui. Esse número pode ser maior sim, pode ser que tenha alguém que esteja em algum momento, tenha vindo visitar ou tenha vindo junto e não tenha dado notícia ainda que essa pessoa pode estar somando esse grupo. Bom, como nós atualizamos anteriormente, já são 61 mortes confirmadas e 5 pessoas seguem desaparecidas. Já são mais de 4 mil pessoas também fora de casa aqui em São Sebastião, justamente por conta das chuvas do fim de semana passado. Há uma mobilização por parte do governo estadual do que fazer com essas famílias. Há reuniões com o setor hoteleiro, abrigos em que essas famílias podem ficar por um tempo e a questão da habitação vem sido discutida ao longo da semana. E hoje o governo do estado de São Paulo publicou um decreto para desapropriar um terreno ao lado aqui da Vila do Saí, onde nós estamos, em São Sebastião, na parte sul, na costa sul de São Sebastião. O objetivo é construir essas moradias populares, né, para as pessoas que estão vivendo em área de risco. Quem também preparou uma reportagem sobre o assunto foi o repórter Thiago Scheuer. Vamos acompanhar. A dona Cássia precisa subir e descer essa rua todo dia. Ela mora há 30 anos numa casa que fica no alto desse morro, em Maresias, bairro na costa sul de São Sebastião. Eu tenho medo das árvores cair na minha casa, porque eu moro na beira da mata. Um relatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas apontou que em 2018, São Sebastião tinha mais de 2.000 moradias em áreas de risco.
Em 2019, a prefeitura prometeu construir conjuntos habitacionais em 2 bairros. Na época, a notícia foi publicada no site da prefeitura. Tinha até construtora escolhida e promessa de moradias de 70 metros quadrados. Só que isso nunca saiu do papel. Um dos terrenos desapropriados para as construções foi esse, de 11 mil metros quadrados, que está mais afastado das encostas. O terreno fica a uns 500 metros da famosa praia de Maresias e numa avenida que nem calçamento tem ainda. Quem mora aqui perto diz que quando chove muito, como aconteceu no final de semana passado, tudo isso aqui vira lama e fica embaixo d'água. Inclusive, esse córrego acaba subindo tanto que cobre toda essa ponte. Esse final de semana que choveu, aqui também alagou, a água veio até pela cintura. Os projetos não saíram do papel, de acordo com a Prefeitura de São Sebastião, por causa de críticas de moradores. Nós tivemos uma reunião no chamado Clubinho de Maresias, que é um espaço onde os caiçaras, onde a comunidade se reúne. Tinham lá mais de 500 moradores, entre moradores locais, empresários, veranistas, donos de propriedades. Foi uma reunião, aliás, foram 2 reuniões extremamente tensas e que, infelizmente, houve uma movimentação geral contra a construção das casas e aí o processo acabou sendo cancelado, como eu disse, pela Caixa. Acabamos tendo uma série de problemas e não conseguimos andar com essa construção das unidades que iam atender os moradores em área de risco. O governo de São Paulo disse que vai apoiar os projetos a partir de agora para que eles sejam retomados. Um terceiro conjunto habitacional deve ser construído na Vila Saí, o local mais atingido pela tragédia. O decreto saiu hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O terreno tem mais de 10 mil metros quadrados. O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou pela manhã a São Sebastião. Fez um sobrevoo pelas áreas atingidas e visitou o navio da Marinha, que funciona como hospital de campanha. Alckmin afirmou que o governo federal vai ajudar na construção de moradias. Se você pegar o orçamento desse ano, o item que teve maior acréscimo no chamado extrateto foi exatamente para moradias. São 10,5 bilhões de reais. E prioridade para a chamada faixa 1. A faixa 1 é exatamente as famílias de menor renda, que são aquelas que acabam morando em locais mais distantes, menos seguros. Então, essa é a prioridade. O secretário estadual da Habitação, Marcelo Branco, falou que até que os conjuntos habitacionais fiquem prontos, os moradores vão ficar em vilas de passagem, em casas simples, de rápida construção. O Igor, que vive no morro em Maresias, não se sente seguro dentro da própria casa hoje. A gente não tem o tipo de valorização que as casas demais aqui de baixo têm. A gente é bem desvalorizado aqui. A Caixa afirmou que em janeiro de 2020 foi consultada pela Prefeitura de São Sebastião quanto à disponibilidade orçamentária para a construção de conjuntos habitacionais, mas que na ocasião não havia verba prevista pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para moradias que atendessem a famílias de faixa 1, que é a de menor renda. Otávio Guedes já está aqui com a gente. Otávio, boa noite para você. Vimos aí então o vice-presidente falando que o Ministério das Cidades pode ajudar o estado de São Paulo, mas antes disso, queria pegar a declaração do prefeito de São Sebastião, dizendo que em 2020 foi feita uma reunião com mais de 500 pessoas, que houve uma pressão enorme para que não fossem construídas casas populares. O que você acha disso que aconteceu? Olha, antes de mais nada, boa noite, Érico, boa noite, assinante. A construção de casas populares do Minha Casa Minha Vida, ela em áreas próximas da classe média alta, ela gera problemas. Esse é um fato. Por preconceito mesmo, as pessoas não querem pobre morando perto delas. Isso é um fato, isso não é só em Maresias, isso aqui, eu vou citar, por exemplo, Niterói teve um caso, que é o Morro do Bumba, a prefeitura arrumou uma área em Pendotiba, e ali próximo, e moradores do entorno se mobilizaram, usando as questões ambientais, que são importantes, como escudo, mas dizendo ali, quase como efeito colateral, que os imóveis da região iam sofrer uma desvalorização.
Então, aí em Maresias também foi bem parecido, ou seja, não tem saneamento, lógico, você tem que ter você tem que ter ali todas as medidas ambientais para você levar uma população, até saudável que se preocupe com isso, mas na maioria das vezes isso esconde uma preocupação da classe média com a desvalorização dos seus imóveis por puro preconceito, porque não querem moradias populares próximas da sua. Vamos voltar a conversar daqui a pouquinho, até já.